Então, continuando aqui, pessoal, com o nosso conceito de classes, né, que nós estamos trabalhando agora, seguindo o exemplo anterior. Bom, como que eu faria para, então, transformar essa function, pessoa, em uma classe pessoa? Tá? Então, a primeira coisa, nós teríamos que criar o quê? Uma classe. No lugar de colocar uma function pessoa, nós colocaríamos assim, ó, class pessoa. Tá? Bom, e esses parâmetros que nós definimos aqui, no momento em que nós instanciamos o objeto pessoa, nós queremos passar alguns dados de propriedades. Então, como que fica agora com essa nova sintaxe? Fica o seguinte, então no lugar de você colocar isso na frente da classe, nós criamos o que a gente chama de a função construtora, tá? Ou método construtor. Então você coloca a palavra-chave constructor, tá? E coloca aqui dentro as três propriedades que você já tinha definido na function. Tá? E simplesmente envolve aqui com chaves, abre e fecha chaves. Tá? Deu um tab para identar. Então perceba que continua tendo o construtor, só que agora está separado dentro de um método específico dentro da classe pessoa. Então a gente usa a palavra-chave class, é muito parecido com Java isso aqui e outras linguagens, tá? Que suporta rotação de objetos. Tá? Então você coloca aqui, ó, class, pessoa, constructor, as propriedades, e aqui você está de fato declarando as properties, as propriedades. Tá bom? E os métodos, você não precisa mais colocar function, a palavra-chave function, e esse this nome completo. Você basta colocar assim, apaga o this nesse caso, apaga o function e coloca assim, ó, nome completo. Tá? Isso daqui já é a criação de um método. Tá? Então é um segundo jeito, uma segunda forma de estar criando as suas classes aí. Tá bom? Então deixa eu rodar isso aqui. Vamos rodando o bichinho aqui. Vamos inspecionar o elemento. E aqui nós temos exatamente o mesmo resultado que nós tínhamos feito nos exemplos anteriores, tá? Se você está chegando agora nesse vídeo, dá uma olhadinha nos exemplos anteriores que nós já testamos aqui com function. Beleza? Então aqui nós temos class pessoa, criamos uma classe, um construtor com nome, sobrenome e e-mail, definimos os valores das propriedades, criamos um método chamado nome completo, que simplesmente pega o nome mais o sobrenome, junto aqui, tá? Aqui ele let p1, ele instancia uma nova pessoa e mostra o nome completo, invoca um método, instancia uma nova pessoa e mostra o nome completo. A mesma coisa, só mudou a forma de escrever aí, tá bom? Então, essa sintaxe da classe, tá? Aí você fala assim, bom, perceba aqui, pessoal, que eu fiz a construção da classe e logo na sequência eu fiz o quê? Eu fiz a instância da classe, certo? No exemplo anterior, o que nós fizemos aqui no exemplo anterior? Deixa eu pegar aqui no exemplo anterior, que está salvo aqui ainda. Beleza, achei aqui. Nós tínhamos trabalhado com function, né? Lembra que eu falei para vocês sobre hoisting em algum momento? Tá? O que isso quer dizer? Será que se eu declarar minhas variáveis primeiro, fazendo atribuição, e depois eu declarar a function lá embaixo, será que isso funciona? Deixa eu salvar isso aqui e testar. Vamos rodar aqui. Então, funciona, tá? Então isso quer dizer o quê? Que quando eu trabalho com function, o hoisting, que é aquele lançamento, funciona. Como que ele faz? Ele pega essa função e é como se ele subisse ela. Ele vem aqui e declara ela aqui em cima. A nível de código, ele pode ficar aqui embaixo, tá? Mas a nível de execução, o JavaScript entende, olha, ele está tentando instanciar uma classe aqui, então as functions têm que ser primeiro, têm que ser declaradas primeiro, porque depois que elas vão ser utilizadas, tá? E no conceito de classe, será que se eu chegar e levar as minhas instâncias lá para cima da classe, funciona? Então só para a gente entender algumas pequenas diferenças aí. Será que se eu fizer a mesma coisa com classes? Deixa eu rodar aqui, abrindo, vamos inspecionar elemento. Pessoa, cannot access pessoa before initialization, tá? Então essa é uma das pequenas e grandes diferenças, tá? Quando você está instanciando uma classe com a sintaxe de classe, tá? Que ele não trabalha com hoisting, tá? Ou seja, aquele lançamento, ele não faz aquele levantamento da classe para cima das linhas onde você está instanciando, ou seja, você tem que colocar a ordem lógica no braço. A ordem lógica primeiro tem que existir a classe, certo? Para depois eu poder instanciá-las. Essa é a ordem lógica das coisas,
né? Então ele não faz o recurso de hoisting, que é esse levantamento automático, essa declaração automática do seu código, desse levantamento da função naquele ponto onde ela é criada primeiro e depois ela é utilizada. Então ele não faz isso automaticamente, tá? O nome disso aqui nas functions, quando você pode utilizar as variáveis primeiro, antes da função ser declarada, o nome desse é hoisting, tá? Isso aqui. Beleza? Que na prática quer dizer, literalmente quer dizer subir, né? Levantar, carregar para cima, tá joia? Então essa é uma das primeiras diferenças que você tem que entender quando trabalha com classe, que isso não é possível, não funciona dessa forma com classe. Você tem que primeiro criar e depois utilizar. Então, fazendo uma associação aqui dos três tipos, né? Então nós temos aqui basicamente, vou criar um quarto aqui só para a gente não misturar aqui. Basicamente nós temos várias formas de se criar um objeto, por exemplo, pessoa, né? Então eu posso criar uma function pessoa, vou chamar aqui uma function pessoa, essa é uma forma, tá? Se eu fizer isso, eu posso criar uma classe pessoa, né? Criar uma classe pessoa, ou eu posso criar um objeto pessoa, né? Declarar uma variável aqui pessoa e fazer isso, tá? E já colocar os dados. Isso aqui é o objeto literal, isso aqui é por meio da classe e esse aqui é por meio da function. Cada um tem a sua sintaxe, cada um tem os seus pós e contras, tá? Então são três formas de você representar objetos aí do mundo real utilizando JavaScript. Então aí você tem que ver, bom, vou trabalhar com function, vou trabalhar com classe, vou trabalhar com um objeto literal, qual que é a diferença entre elas, né? Ambos você consegue declarar métodos, tá? Então dentro de function você consegue vir aqui e colocar um método, vou chamar aqui a função a classe B e uma classe C, tá? Ficou ABC. Então eu posso vir aqui e declarar método, né? Por exemplo, this. Vou chamar aqui mat1 matemática, tá? Aí eu venho aqui e ponho this.somar, tá? Isso aqui é um método. Aqui this.somar e recebo aqui n1, n2, sintaxe número 1, e eu dou um console.log no n1 mais n2. n1 mais n2, pronto, tá ali. Criei o camaradinho ali. Será que funciona? Deixa eu só verificar aqui, onde que está o erro. Eu acho que ele não tem erro, deixa eu ver. Opa, desculpa, esqueci de atribuir aqui uma function. Aí, beleza. Então ele tem essa é a sintaxe 1, tá? Aí você pode criar uma classe matemática, vou chamar aqui com 2, tá? Para não ficar, esse aqui vai ser o 1, esse aqui vai ser o 2. Uma outra modalidade, onde você pode vir aqui e falar, não, essa minha modalidade vai ser assim, somar, e aqui eu vou pôr n1 mais n2, né? Nesse caso ele está só imprimindo a soma, né? Ele não está somando. Vou pedir para ele retornar a soma aqui, que fica mais fácil. Aí return a soma, tá? Esse aqui também, return a soma, que é n1 mais n2, tá ali. Uma segunda forma de se fazer a mesma coisa, tá? Só que nesse caso, bom, aqui já é o constructor, né? Você já declarou a function, aqui a function, matemática 1 aqui. Que você tem que declarar como function e aqui você declara como classe, tá? Então não tem um parênteses, olha só a diferença. E aqui você poderia ter um objeto chamado matemática 3. Matemática 3, tá aqui. Normalmente, como é variável, você põe letra minúscula aqui. Que também poderia ter o somar, que tem duas sintaxes para fazer isso aqui, né? Seria somar assim, né? Apontando para uma function, se você quisesse. Sim. Aí, n1, n2, e aqui abre e fecha chaves, e aqui return n1 mais n2. Aqui, n2. Aí também, tá? Então perceba que os três objetos, os três modelos de objetos, as três formas de construir, de representação de objeto, são bem parecidas. Aqui ele já está instanciado, tá? Então aqui ele não tem uma classe, um modelo. Esses dois representam modelos, tá? Na verdade, isso aqui e esses são bem parecidos, tá? Isso aqui é o mais atual, eu até sugiro que a gente trabalhe nesse formato, mas é bom você saber que existe isso aqui. E por trás dos panos, quando você cria uma classe, ele por trás dos panos faz isso, cria uma function, tá? Ele passa por um processo interno e sempre funciona assim. Então isso aqui é só meio que uma maquiagem para atender essa sintaxe. Beleza. Tem algumas diferenças, né, que eu falei do hoisting, por exemplo. E se você usar esse objeto, por exemplo, também existe uma função aqui,
uma forma diferente de você trabalhar com objeto, você também pode usar direto assim, se você quiser. Também é possível você fazer isso aqui, ó, somar, tá? Ou através de uma propriedade, dois pontos, uma function, ou você também pode criar diretamente como se fosse a classe aqui, tá? Beleza? Perceba que aqui você trabalha com atribuição, você cria uma variável, né, interna e atribuiu uma function a ela. Aqui você já criou diretamente o método, tá? Ou seja, aqui a propriedade aponta para uma function. Aqui você já criou direto um método, tá? Não precisou criar a palavra-chave function, não precisou atribuir, tá? É uma variável, nada. E aqui você trabalhou com o conceito chave-valor, então você tem uma chave e um valor, onde você pode acessar aqui, somar, que vai ser essa function também, é uma referência à function, ou você também chamou direto um somar, que também é como um método que tem o mesmo efeito que esse, só sintaxe diferente. Tá? Então eu posso vir aqui e chamar o console.log para todos. Se eu quiser chamar o primeiro, somar, o que eu faço? Eu tenho que instanciar, né? Então eu vou pôr aqui, ó, let matemática 1 vai instanciar um objeto da primeira classe, matemática 1, new matemática 1. Deixa eu copiar aqui e descer. Aí, new matemática 1, pronto, tá ali. Então m1.somar. E aqui eu passo assim, ó, 10 e 20. E eu quero imprimir isso no console. Então, console.log. Tá ali. Beleza. Então, se eu salvar isso aqui, rodar esse carinha. No meu caso é Command LO, tá? Para fazer esse atalho. No seu, só você clicar com o direito, para ele abrir no navegador. E ali 30, eu tenho 30, certo? Se eu voltar aqui agora e instanciar o matemática 2, então eu posso vir aqui, fazer o let m2, aí new, olha lá, matemática 2, instanciei, opa, fiz besteira aqui, new matemática 2, tá ali, olha lá, instanciei ele, e deixa eu só ver aqui, e vou também chamar o somar, pontos, somar, mesma coisa, tá? Eu vou somar aqui o 40 e o 50, tá? Também vou imprimir o resultado dessa soma, como ele me dá um return num cálculo, né? Isso aqui tudo vai ser transformado num número, 90. Então eu venho aqui e pego esse número e já mando imprimir. Então ele faz sempre o que está entre os parênteses primeiro. Ele faz isso primeiro, isso aqui é transformado em 90, e aí ele dá um log, um console.log no 90, tá? É assim que funciona. Salvando, visualizando, nós temos ali o 90, tá? Então, beleza. Então, se a classe matemática 2. No matemática 3, eu não instancio, porque ele já é um objeto instanciado, eu criei ali. Então, eu não preciso declarar, como eu fiz aqui, ó, new matemática. Eu posso simplesmente chamar direto aqui, tá? Console.log, e aqui eu chamo o objeto matemática 3, pronto, somar. E também coloco ali 30 e 50, vai me dar 80, tá? Ponto e vírgula no final, salvando, e aqui 80. Beleza? E aqui eu vou fazer o matemática 4, tá? Que também não precisa ser instanciado, porque ele já é um objeto literal, e coloco aqui matemática 4, tá? Ponto, somar. E aqui eu coloco 40 mais 10, beleza? Que tem que imprimir 50 no final, matemática 4, olha lá, 50. Então perceba que eu tenho várias abordagens. Quando se fala em objetos, tenho várias formas, por meio de function, por meio de classes, por meio de objetos literais. Perceba que em cada uma delas eu declarei o método somar com sintaxe diferentes, tá? Então você pode ver tudo isso daí nos projetos que você está visualizando, código-fonte de exemplo. Então tem várias formas de se trabalhar com esses conceitos. Aí você tem que entender um pouquinho a diferença de cada uma. Por exemplo, nesses carinhas aqui, nesses dois formatos aqui, é o objeto literal. Vamos supor que se eu precisasse utilizar isso aqui novamente, uma soma, em outra parte do meu projeto, eu teria que reconstruir toda vez esse objeto. Vamos supor que eu quero realizar a operação de soma em 3 ou 4 partes do meu projeto, tá? Em outros arquivos, por exemplo. Então, eu teria que... toda vez que eu quiser realizar soma, eu teria que criar um novo objeto que tenha essa função soma. Enquanto que se eu trabalhar com classes, eu posso apenas instanciar ela em vários lugares no meu projeto, ter declarado ela uma única vez e reaproveitar essa funcionalidade de somar, tá?
Então você tem reutilização de código quando você cria um modelo de classe e utiliza esses métodos.